Amatsuyu Kisaragi era só um garoto comum, solitário, sem nenhuma namorada e sem grandes expectativas na vida escolar. Igual você que está assistindo. Até que, num certo dia, a presidente do conselho estudantil, Sakura Akino, pediu para que ele ficasse ao seu lado como braço direito. Amatsuyu já admirava Sakura de longe, e trabalhar tão de perto com ela só fez esse respeito crescer e crescer. Quando Sakura, do nada, comentou que estava pensando em sair num encontro, o coração de Amatsuyu disparou, e ele começou a alimentar uma esperancinha de que aquilo fosse, quem sabe, especial. Os dois se encontraram à beira do rio, trocaram conversa à vontade, e Sakura pediu para que ele se sentasse com ela no banco. Amatsuyu, claro, já estava se preparando mentalmente para o momento. Só que Sakura, sem rodeios, disse que estava perdidamente apaixonada pelo melhor amigo dele, Taiyu. E o motivo? Ela tinha se encantado desde o dia em que Taiyu, mesmo depois de perder uma partida de beisebol, ainda assim ergueu o time com palavras de apoio. Sakura, então, pediu para que Amatsuyu fosse seu cupido particular e a ajudasse a conquistar Taiyu. Ele ficou arrasado por dentro, mas, porque é claro que ele ficaria, acabou concordando. No dia seguinte, Amatsuyu resolveu esquecer Sakura de vez e passar o dia com Aoi, sua amiga de infância, que ele tinha ignorado feio no dia anterior. Ele estava ali, ao lado dela, mas a cabeça continuava voando de volta para o banco à beira do rio, e a vergonha só aumentava. Aoi, atenta como sempre, notou o clima estranho, e como Amatsuyu não abriu a boca para contar nada, ela decidiu tomar a frente e tentar animar o dia sozinha. Pouco a pouco, o mau humor de Amatsuyu foi derretendo, e ele terminou se divertindo de verdade. Comprou boa comida para ela, deu presentes, fez daquele um dia inesquecível. No fim, os dois se sentaram, em outro banco, porque aparentemente é onde tudo de importante acontece nessa história. E Aoi também confessou que estava apaixonada por alguém. Amatsuyu quase teve um treco, porque a história tinha um quê de familiar demais. E sim, Aoi disse que amava Taiyu desde aquele mesmo dia do beisebol. Ela também pediu para que Amatsuyu fosse seu wingman. Ele estava encurralado, mas, de novo, disse que sim. À noite, na privacidade do próprio quarto, Amatsuyu descarregou a raiva jogando as coisas pelo ar, porque o plano dele de viver uma vidinha escolar tranquila e ser só o cara gente boa tinha ido para o lixo, e ele sentia que as garotas simplesmente não olhavam para ele. Foi então que uma ideia se acendeu na cabeça dele. Tanto Sakura quanto Aoi gostavam do mesmo garoto, Taiyu. E se essa fosse, enfim, a chance dele de conquistar uma das duas para si mesmo? Na manhã seguinte, no caminho para a escola, Aoi apareceu toda animada, já traçando um plano. Mas Amatsuyu foi direto, contou que também estava ajudando Sakura. A parte em que Aoi reagiu a essa bomba, infelizmente, se perdeu no meio do caminho e a história não retomou daí. Na escola, Amatsuyu entrou na sala sozinho e, de repente, todos os olhares se voltaram para ele. Taiyu também notou que o comportamento do amigo tinha mudado. Foi quando Aoi entrou correndo na sala e tentou, sem sucesso nenhum, agir com naturalidade. Amatsuyu inventou uma desculpa qualquer sobre o conselho estudantil e saiu de cena, deixando Taiyu e Aoi ali, conversando sozinhos, exatamente como ele tinha planejado. Depois, Amatsuyu encontrou Sakura na sala do conselho e confessou que estava ajudando os dois lados. Depois de convencer Sakura a confiar nele, explicou seu plano com todos os detalhes. No corredor, os dois cruzaram com Taiyu, e Sakura, nervosa, disse, errado, que só queria ser amiga dele. Amatsuyu, rapidinho, entrou no meio e consertou a situação, explicando que Taiyu era um Kouhai importante e que se aproximar dele ajudaria Sakura com os deveres do conselho. Crise evitada. Na hora do almoço, Amatsuyu já estava de saco cheio dos pedidos das duas garotas e fugiu para a biblioteca em busca de paz. Foi lá que Sumireko apareceu. Amatsuyu normalmente evitava a garota, porque ela tinha uma língua sarcástica afiadíssima, mas naquele dia ela revelou que sabia dos compromissos secretos dele com Sakura e com Aoi. Explicou que andava observando tudo de longe e tinha provas que poderia mostrar para Taiyu se quisesse. Sumireko também mencionou o famoso banco no parque, onde as outras duas garotas tinham conversado com Amatsuyu. Depois disso, ela declarou que gostava de alguém. Amatsuyu, na esperança de que fosse Taiyu de novo, ouviu Sumireko dizer, bem claramente, que gostava dele mesmo, de Amatsuyu. Quando ele começou a recusar de um jeito mais suave, Sumireko cortou o clima e disse que não estava nem um pouco impressionada com a atuação de cara gente boa dele. O que ela gostava era do Amatsuyu de verdade. Amatsuyu, então, disse direto que os dois nunca ficariam juntos. Sumireko deixou claro que também não queria namorá-lo. Ela só queria que Amatsuyu fosse à biblioteca todos os dias, na hora do almoço, para conversar com ela. Amatsuyu, forçado a proteger seus segredos, aceitou. No dia seguinte, Aoi comprou 2 ingressos de cinema e disse para Amatsuyu arrumar um encontro dela com Taiyu. Amatsuyu foi até Taiyu e contou que tinha ganhado 2 ingressos de um amigo e já tinha visto o filme. Disse que, em vez de deixar os ingressos irem para o lixo, Taiyu deveria levar alguém, tipo Aoi.
Aoi entrou na conversa na hora e concordou animada, mas Taiyu, do nada, entregou o próprio ingresso para Aoi e disse que ela deveria ir assistir sozinha. A Matsuyu rapidamente lembrou Taiyu de que a agenda dele no beisebol estava pesada demais e que ele precisava de uma folga. Taiyu aceitou o argumento e, aí sim, topou o convite de Aoi para irem juntos ao cinema no sábado. Mais tarde, Sakura procurou a Matsuyu e disse que tinha feito um bentô caseiro para Taiyu. Pediu para que ele arrumasse um jeito dela almoçar com Taiyu depois da aula. A Matsuyu montou um plano e disse a Taiyu que precisava de ajuda com os papéis do conselho, e usou isso como desculpa para levá-lo até a sala. No corredor, Sakura, nervosa, foi até Taiyu e perguntou, bem formalmente, se ele gostaria de almoçar no terraço com ela. As nuvens já se acumulavam lá em cima, mas a Matsuyu entrou no meio e disse que esse tipo de almoço só fortaleceria a amizade entre eles. Sakura ainda comentou que tinha trazido comida suficiente para 2, incluindo o prato favorito de Taiyu, porco grelhado. Foi aí que Taiyu convidou a Matsuyu também. Ele recusou na hora, disse que já tinha compromisso com outra pessoa para o almoço e saiu correndo. Depois, a Matsuyu voltou para a biblioteca em busca de paz e desabafou tudo com Sumireko. Ela ofereceu uns biscoitos que tinha feito e ficou ali, só escutando. A Matsuyu comentou que nem Sakura, nem Aoi pareciam ter nada de especial para impressionar Taiyu. E foi aí que uma ideia incômoda começou a se formar. E se Taiyu já gostasse de outra pessoa? Isso o sacudiu por dentro. Naquele instante, Sumireko pediu um favor em troca. Quando a Matsuyu perguntou o quê, ela disse que queria que ele assumisse, esse ano, a inspeção da biblioteca do Conselho Estudantil. A Matsuyu concordou, porque precisava da ajuda de Sumireko. No mesmo dia, a Matsuyu decidiu descobrir de uma vez se Taiyu realmente gostava de alguém. Ele o parou no meio do treino de basquete e começou a conversa. Taiyu ficou tímido, sem jeito de falar naquele lugar cheio de gente. A Matsuyu entendeu e sugeriu irem para algum lugar mais calmo. Os dois foram até o pátio e se sentaram, no famoso banco. Ali, finalmente, Taiyu confessou. Gostava de Sumireko. Ele lembrou de um episódio de um ano antes, quando depois de uma derrota amarga no beisebol, chorou escondido. E Sumireko o viu assim. Taiyu contou que naquele momento, Sumireko o consolou, e foi a primeira vez que ele se sentiu seguro para ser fraco na frente de alguém. Depois pediu para que a Matsuyu fosse seu wingman também, mesmo sabendo que isso complicaria as coisas com Aoi e Sakura. A Matsuyu hesitou e recusou. Disse que não conhecia bem Sumireko e que não poderia agir contra os próprios amigos. Taiyu mudou de assunto e pediu um conselho sobre beisebol. A Matsuyu disse para ele continuar treinando duro, confiar no time e fortalecer os laços com os companheiros, dentro e fora do campo. Depois disso, a Matsuyu se viu num beco sem saída e sem saber o que fazer. Ligou na hora para Sumireko e pediu para se encontrarem no corredor. Perguntou direto o que ela pensava sobre tudo aquilo. Sumireko se surpreendeu e deixou claro que só queria ficar com a Matsuyu. Ele ainda insistiu que talvez Taiyu fosse melhor para ela, o que deixou Sumireko furiosa. Ela empurrou a mão dele para o lado e disse para ele parar de falar besteira. Tudo o que queria era que a Matsuyu conversasse com ela e a deixasse fazer biscoitos para ele. Foi nesse exato momento que Taiyu apareceu e entendeu tudo errado. Pensou que a Matsuyu estava tentando alguma coisa com Sumireko pelas costas dele e ficou com muita raiva. Sumireko rapidamente apagou o incêndio e explicou que a Matsuyu estava ali por causa do conselho estudantil, especificamente pela inspeção da biblioteca que acontecia naquele dia. A explicação amenizou as coisas. Ainda assim, Taiyu ficou desconfiado, porque o clima continuava tenso. Sumireko então disse que estava preocupada porque pouca gente frequentava a biblioteca e ela tinha medo de que fechassem o espaço. Depois, olhou para a Matsuyu com irritação visível e saiu andando sem mais explicações. Ao sair, a sacola de biscoitos dela caiu no chão e a Matsuyu viu tudo. De noite, a Matsuyu chegou em casa exausto e se jogou na cama, mas o celular tocou. Sakura mandando mensagem, pedindo para se encontrarem imediatamente. A Matsuyu foi até o restaurante e encontrou Sakura sentada, visivelmente triste. Ela explicou que Taiyu tinha dito para ela usar suas habilidades de liderança e comunicação para suavizar Sumireko e criar uma situação entre Taiyu e Sumireko. Sakura também revelou que Taiyu tinha pedido ajuda a Matsuyu primeiro, e que quando ele recusou, Taiyu disse que pediria ajuda a outros amigos. Sakura culpou a Matsuyu por trair todo mundo e disse que, se a intenção dele era mentir, era melhor ele ficar longe da vida dela. Antes que a Matsuyu conseguisse dizer qualquer coisa, Sakura se levantou e foi embora, deixando-o sozinho. No dia seguinte, Aoi convidou a Matsuyu para sua casa, e também estava furiosa com ele. Explicou que Taiyu tinha ido até ela também, pedindo ajuda com Sumireko. A Matsuyu tentou se desculpar por não ter contado antes sobre os verdadeiros sentimentos de Taiyu, mas Aoi começou a chorar. Uma parte da conversa se perdeu por ali, e o que ficou claro é que ela pediu para ele não se meter mais nos assuntos deles, e saiu do quarto irritada, batendo a porta. Na manhã seguinte, a Matsuyu se sentiu profundamente solitário no caminho para a escola,
já que tanto Sakura quanto Aoi estavam com raiva dele. No meio do caminho, Taiyu apareceu, notou o clima pesado e disse que se a Matsuyu quisesse conversar algum dia, ele estaria disposto a escutar, e seguiu andando. Ao mesmo tempo, a Matsuyu recebeu uma mensagem de Sumireko chamando-o para a biblioteca. Quando chegou, ela disse na hora que já sabia de tudo o que tinha acontecido com Taiyu e as duas garotas. A raiva de Matsuyu só cresceu. Foi então que, de repente, a porta da biblioteca se abriu e entraram Sakura, Taiyu e Aoi, todos juntos. Taiyu viu a Matsuyu ali com Sumireko e o acusou de mentir sobre não a conhecer. Sakura e Aoi também o acusaram de traição, de esconder as coisas. Sob toda essa pressão, a Matsuyu perdeu o controle e disse, sem filtro nenhum, que sempre tentou de tudo por eles, mas que, quando algo dava errado, a culpa sempre acabava caindo em cima dele. Disse que só o usavam como ferramenta e que estava cansado disso tudo. Ele tentou então esclarecer as coisas com Taiyu, mas Sumireko interrompeu e perguntou se a Matsuyu realmente estava ajudando Aoi e Sakura. Ou por que então ele empurrava Sumireko na direção de Taiyu? A Matsuyu não conseguiu responder, e Sumireko continuou pressionando. Disse que a Matsuyu tinha comentado que, seja qual fosse a garota abandonada por Taiyu, ele pensava em ficar com ela mesmo. A Matsuyu começou a se defender, mas Taiyu mandou ele se desculpar com as garotas, e sem esperar resposta, deu um soco na cara dele. A Matsuyu caiu para trás e bateu na estante. Taiyu o ergueu, colocou-o sobre o ombro e avisou que ele deveria ficar longe de Sakura e Aoi de agora em diante. Enquanto o carregava para fora da biblioteca, Taiyu disse que um dia quis que fossem melhores amigos para a vida toda, mas que agora não queria mais nada com a Matsuyu. Antes da porta se fechar, Sumireko sussurrou para a Matsuyu confiar nela, e ele ficou pensando naquelas palavras. Nos dias seguintes, boatos sobre a Matsuyu se espalharam pela escola. Diziam que ele tinha traído os amigos e arruinado a vida deles. A história tinha sido espalhada por uma garota que testemunhou a briga na biblioteca. Sakura, então, expulsou a Matsuyu do conselho estudantil, e ele ficou ainda mais solitário. Um dia, enquanto se preparava para a próxima aula, a Matsuyu recebeu uma mensagem de Sumireko chamando-o para a biblioteca no almoço. Ela queria contar a versão real da história. A Matsuyu quis ignorar, achando que Sumireko era, de certa forma, responsável por tudo. Mas ela ameaçou piorar as coisas se ele não fosse. A Matsuyu, sem alternativa, apareceu. Quando chegou, quis conversar de cara, mas Sumireko mandou ele pegar um livro na estante. Enquanto a Matsuyu procurava, Taiyu entrou na biblioteca e se sentou com Sumireko. A Matsuyu se escondeu atrás das estantes e ficou ouvindo tudo. Sumireko repreendeu Taiyu por passar todos os almoços na biblioteca em vez de ficar com os amigos. Taiyu desviou do assunto e disse que, na próxima, ela deveria assistir ao treino dele. Ignorando isso completamente, Sumireko perguntou, direto, por que Taiyu tinha armado essa cilada para a Matsuyu, traindo-o daquele jeito. Taiyu tentou parecer inocente, mas Sumireko disse que, depois de uma semana conversando com ele, já tinha entendido todos os truques. Ela o acusou de saber desde o começo que Sakura e Aoi gostavam dele, mas de ignorar os sentimentos das duas de propósito, usando a Matsuyu para resolver tudo. E depois de colocar a Matsuyu numa posição em que, quando algo desse errado, ele levaria a culpa. Sumireko disse que Taiyu tinha planejado criar distância entre a Matsuyu e as garotas justamente para que, no fim, elas o odiassem. Ela também contou que quando a Matsuyu recusou ajudar Taiyu com o próprio problema amoroso, Taiyu passou direto para a vingança. Se juntou a Sakura e Aoi e mostrou a elas que a Matsuyu já sabia dos sentimentos das duas, só para fazer a Matsuyu parecer ainda pior. Taiyu tentou se defender dizendo que Sumireko também estava contra a Matsuyu, mas ela explicou que aquilo era só teatro, uma forma de ficar perto de Taiyu e conseguir todas as informações. Sumireko contou que para ganhar a confiança de Taiyu e entender as verdadeiras intenções dele, precisou fingir neutralidade, e a Matsuyu, escondido atrás dos livros, ouviu tudo isso. Foi dolorido demais ver o velho amigo agir assim. Sumireko continuou perguntando por que Taiyu tinha feito aquilo com a Matsuyu, até que ele admitiu. Tudo tinha começado no ensino fundamental. Naquela época, Taiyu gostava de uma garota, e essa garota pediu para que ele a apresentasse a Matsuyu. Taiyu tentou fazer a garota se interessar por ele mesmo, mas ela escolheu a Matsuyu, que aliás nem prestou muita atenção nela. Taiyu tentou mostrar os defeitos de Matsuyu para a garota, mas nada disso mudou os sentimentos dela. Foi então que Taiyu perguntou direto a Sumireko se ela gostava de Matsuyu, e se era por isso que o protegia. Sumireko disse que sim. Taiyu então admitiu que tinha perdido para a Matsuyu de novo. Disse que essa era a chance perfeita de vingança, porque agora a Matsuyu estava exatamente na mesma situação em que ele tinha estado no fundamental. Taiyu disse que conseguiria facilmente virar as duas garotas contra a Matsuyu, já que ambas estavam interessadas nele. Ele então perguntou a Sumireko por que ela gostava de Matsuyu. Sumireko respondeu que a Matsuyu era, na verdade, extremamente bondoso. Estava ajudando as garotas, mas a maior preocupação dele, sempre, era a felicidade de Taiyu, e era por isso que ele insistia tanto em empurrar Sumireko na direção dele. Ela disse que,
Mesmo com a Matsuyu sendo tão altruísta, Taiyu o traiu, e por isso ela não conseguia mais sentir nada por Taiyu. Sumireko ainda contou que no dia do torneio de beisebol do ano anterior, antes de conhecer Taiyu pessoalmente, viu a Matsuyu parado do lado de fora por um bom tempo, segurando o prato favorito de Taiyu. Ele ficou ali, no sol, enquanto as pessoas riam dele. Sumireko disse que, até hoje, a Matsuyu coloca a felicidade de Taiyu acima da própria, sem um pingo de ciúme ou egoísmo, e que era exatamente isso que ela admirava nele. Foi aí que Taiyu, furioso, disse que a biblioteca estava vazia naquele horário, então ninguém saberia o que acontecesse ali. Sumireko manteve a calma e disse que não precisava correr, porque tinha certeza de que a Matsuyu viria ajudá-la. E foi exatamente o que aconteceu. A Matsuyu saiu do esconderijo e enfrentou Taiyu de frente. Taiyu levou um susto ao vê-lo. A Matsuyu admitiu que Aoi e Sakura o trataram mal, mas avisou Taiyu para nunca menosprezar os sentimentos delas e agarrou o ombro dele com força. Puxou Taiyu pela gola, ergueu-o um pouco e o confrontou duramente. Lembrou que Sakura e Aoi se esforçaram tanto por ele, então ele não tinha direito de brincar com garotas que se importavam de verdade. A Matsuyu fez Taiyu prometer que se desculparia com as duas e nunca mais as machucaria, e só então o soltou. Depois que Taiyu saiu, Sumireko se aproximou de Amatsuyu e se desculpou por não tê-lo apoiado antes. Ela se inclinou para beijá-lo, mas Amatsuyu deu um passo para trás e disse que não conseguiria perdoá-la tão facilmente. Também disse que, agora que o problema com Taiyu estava resolvido, não tinha mais motivo para ir à biblioteca. Sumireko disse que sentiria muito a falta dele. Amatsuyu ficou parado por um instante, mas terminou indo embora mesmo assim. Mais tarde, enquanto conversava com Aoi, Amatsuyu discutiu quais alunos poderiam ser escolhidos para a dança das flores do festival. Ao mesmo tempo, viu Aoi parecendo estressada na própria carteira, se preparando para as provas do meio do ano, olhando em volta em busca de ajuda. Mesmo enxergando a chance, Amatsuyu hesitou, e Aoi foi ajudá-la primeiro, o que despedaçou o coração de Amatsuyu por dentro. Foi então que ele lembrou das palavras de Sumireko, que ele deveria tomar a iniciativa e resolver as coisas sozinho. Então decidiu ir até Aoi. Interrompeu Aoi no meio da fala e disse que ele mesmo ajudaria Aoi. Isso deixou Aoi nervosa, e ela saiu correndo da sala de um jeito estranho. A Matsuyu foi atrás dela até a escada, e Aoi escorregou e caiu. A Matsuyu correu para o lado dela e perguntou se estava tudo bem. Aoi, envergonhada e incomodada, mandou ele ficar longe e começou a andar sozinha. A Matsuyu a deteve gentilmente pelo braço e disse que não a via como uma pessoa problemática. Os dois discutiram sobre quem deveria se desculpar primeiro e, depois de um tempo, acharam a briga tão sem sentido que começaram a rir. Depois disso, concordaram em voltar a ser amigos. A Matsuyu disse que estudariam juntos, mas antes pediu um favor a Aoi. A pedido de Amatsuyu, Aoi chamou Taiyu até o terraço, e lá a Matsuyu entregou a Taiyu uma carta de desafio. Taiyu imaginou que o desafio fosse algo relacionado ao beisebol, mas a Matsuyu revelou que o verdadeiro desafio era estudar para as provas do meio do ano. A Matsuyu disse que, se Taiyu passasse, ele venceria. Se Taiyu reprovasse, a Matsuyu venceria. Aoi sugeriu que os três estudassem juntos para que Taiyu se preparasse melhor. Taiyu entendeu e tentou ir embora, mas Aoi bloqueou o caminho dele. Então a Matsuyu, reunindo toda a coragem, disse claramente que queria recuperar a amizade dos dois. A Matsuyu e Aoi insistiram, pedindo repetidamente para que Taiyu concordasse. Taiyu percebeu que também tinha sentido falta daquela amizade, e assim, aceitou ser amigo dos dois de novo. Feliz da vida, a Matsuyu foi até a biblioteca depois da aula para contar a novidade a Sumireko e pedir que ela ajudasse na sessão de estudos. Sumireko aceitou, mas disse que já tinha entendido o plano de Amatsuyu e que, em troca, queria que ele a levasse a algum lugar bonito. Amatsuyu não teve escolha e concordou. Sumireko também sugeriu que convidassem mais uma pessoa para o grupo de estudos, insinuando Sakura. Só que Amatsuyu não captou a deixa e disse que o grupo já estava bom daquele jeito. Do lado de fora, Sakura ouviu tudo e se sentiu mal, então saiu de lá silenciosamente. Alguns dias depois, no corredor, Aoi parou Amatsuyu e perguntou se ele tinha um tempinho. Amatsuyu disse que ia para o grupo de estudos, mas se lembrou ali mesmo de que tinha deixado Sakura sem resposta. Foi até a escada, onde encontrou Sakura sentada sozinha, chorando, dizendo que Amatsuyu nunca tentou se reaproximar dela. Amatsuyu, rapidamente, garantiu que se importava com ela e a acalmou com palavras gentis. No mesmo dia, todos se reuniram na biblioteca e começaram a estudar. Amatsuyu comentou que, no início, ele e Sumireko dariam as aulas para todo mundo, mas que agora que Sakura era veterana, ela poderia ensinar melhor. Sakura assumiu a liderança dos estudos, começou por matemática e deu a todos a tarefa de resolver 5.000 questões naquele mesmo dia. Todo mundo sentiu o peso na consciência. Sumireko escapou dizendo que ajudaria Aoi com japonês, já que era o ponto fraco dela. Do outro lado, Taiyu já estava mentalmente destruído quando a noite chegou. No fim, as garotas saíram da biblioteca satisfeitas com o rendimento dos estudos, enquanto os garotos ficaram exaustos depois das questões cruéis de Sakura. Aí, Sakura anunciou que prepararia 8.000 questões de inglês para o dia seguinte.
Depois desse anúncio bombástico, todo mundo começou a brincar e rir, e um sorriso apareceu no rosto de Amatsuyu. Ele pensou, consigo mesmo, que faria de tudo para manter aquele clima novo, feliz e amigável. Enquanto se perdia nesses pensamentos, viu os amigos caminhando adiante. E enquanto todos voltavam para casa juntos, a conversa continuou fluindo, e a amizade entre eles só se fortalecia. As provas terminaram, e os resultados saíram. No caminho para a escola, Aoi chegou animadíssima até Amatsuyu e contou que ela e Taiyu tinham passado. Na euforia, deu um tapa forte nas costas de Amatsuyu e depois o abraçou. E ele deixou passar, porque via a felicidade genuína dela. Quando chegaram à escola, Amatsuyu recebeu uma mensagem de Sakura, dizendo que queria se encontrar com ele imediatamente. Amatsuyu ainda estava com aquele clima leve na cabeça. Foi quando Aoi o parou e disse com seriedade que precisava contar algo importante, e o levou até uma parte mais quieta do terreno da escola. Amatsuyu começou a lembrar daqueles momentos estranhos de antes e se sentou perto de um banco, achando que algo diferente estava por vir. Mas Aoi foi direto ao ponto e o acusou de brincar com os sentimentos das garotas, de bagunçar tudo com Aoi, Sakura e Sumireko ao mesmo tempo. Aoi disse que, durante o jogo de beisebol do ano anterior, quando estava cobrindo o evento como repórter, viu Amatsuyu olhando fixamente para uma garota e considerava isso prova suficiente. Depois, mostrou fotos que tinha tirado dele com aquelas garotas, apresentando tudo de um jeito totalmente distorcido. Amatsuyu tentou explicar e negar, mas Aoi manteve o ponto de vista. Ela também mostrou o rascunho de um artigo para o jornal da escola e disse que não usaria os nomes reais na versão final. Avisou que ficaria de olho nele até o Festival das Flores e que, dependendo do que descobrisse, provaria a inocência dele. Ou exporia a verdade na frente de todo mundo no dia do festival, quando até os pais estariam presentes. Amatsuyu seguiu com Aoi de volta para a sala. No caminho cruzaram com Sakura, que lembrou Amatsuyu do encontro que tinham marcado, mencionando a mensagem que enviara antes. Aoi percebeu na hora que havia algo estranho ali, mas Sakura mudou de assunto rapidamente. Disse que, na verdade, queria falar sobre a seleção de Amatsuyu para a Dança das Flores. Sakura explicou que ela mesma, Aoi, e uma aluna do primeiro ano chamada Chiharu também tinham sido escolhidas. Contou que tinha recusado o convite antes, mas que agora queria participar de coração aberto. Durante toda essa conversa, Aoi ficou observando os dois de perto, e Amatsuyu começou a se irritar com aquilo tudo. Ele disse a Aoi para lhe dar um pouco de espaço, porque a vigilância constante estava assim incomodando. Naquele dia, na hora do almoço, Amatsuyu levou o problema para os amigos, dizendo que Aoi estava o seguindo o tempo todo. Mas nenhuma das garotas quis se afastar dele, porque achavam tudo aquilo um drama desnecessário. Sumireko disse que o problema deveria ser resolvido de frente. Amatsuyu, no entanto, achava que explicar a situação para cada uma, individualmente, não ajudaria em nada. Pediu apoio a Taiyo, mas ele disse que não se envolveria, porque tinha outras coisas para cuidar. Amatsuyu ficou irritado com a falta de compreensão de Taiyo. Ainda assim, terminou o almoço com os amigos normalmente. Depois do almoço, Taiyu foi para o treino de beisebol. Sakura então perguntou a Amatsuyu o que ele faria à tarde. Disse que iria contar a Chiharu sobre a Dança das Flores e queria que Amatsuyu fosse com ela, para que ele conhecesse Chiharu melhor. Amatsuyu hesitou, sem vontade de se envolver mais. Sakura começou a chorar e praticamente o forçou a ir com ela. Ainda assim, Amatsuyu deixou bem claro que a relação entre os dois seria só de sênior e Kouhai. Depois da aula, Amatsuyu caminhou com Sakura, e Aoi foi atrás, seguindo de longe. Em um dia normal, isso seria só rotina. Mas naquele dia, Sakura, do nada, se irritou com Amatsuyu e o repreendeu por estar atrasado. Aoi viu aquilo e ficou ainda mais curiosa. No caminho até a sala de Chiharu, ela tentou tirar mais informações de Sakura. Fora da sala de Chiharu, Sakura avistou a garota e mandou Amatsuyu ir falar com ela. Quando Amatsuyu se aproximou, Chiharu rapidamente deu um passo para trás e, nervosa, disse que ele deveria manter distância. Mencionou os boatos que circulavam entre os alunos do primeiro ano, especialmente as coisas estranhas ditas sobre Amatsuyu. Aoi viu a cena e começou a duvidar da própria teoria, porque não conseguia entender por que uma garota se aproximaria de um rapaz com uma reputação daquelas. Depois veio a notícia de que Chiharu tinha recusado participar da Dança das Flores, e Sakura mandou uma mensagem contando isso a Amatsuyu. Aoi então disse a Amatsuyu que, mesmo com o caso contra ele mais fraco agora, ainda queria continuar de olho nele. Amatsuyu se surpreendeu com esse novo interesse, mas concordou. Os dois começaram a pensar em quem preencheria a vaga vazia depois da recusa de Chiharu. Durante a conversa, Aoi deu uma indireta dizendo que talvez ela mesma pudesse entrar na dança, o que fez Amatsuyu sonhar, por um segundo, com a possibilidade de dançarem juntos. Estavam discutindo as opções quando Sakura mandou mensagem. Tinha encontrado uma substituta para Chiharu, o que aliviou Amatsuyu na hora. Perto do almoço, Amatsuyu e os amigos se reuniram, e Sakura compartilhou a novidade. Anunciou que Taiyu assumiria a terceira vaga na dança e já tinha aceitado. Taiyu, que normalmente estava sempre ocupado com beisebol,
Dessa vez entrou de cabeça, com interesse de verdade. Nos dias seguintes, todos praticaram a coreografia e até convenceram Sumireko a participar. Enquanto isso, Aoi se sentia mal, porque por algum motivo, ela não conseguia entrar na dança. E ver todo mundo se divertindo junto a deixava de fora. Uma semana antes do festival, algumas garotas da sala levaram o jornal escolar até a carteira de Amatsuyu. Na primeira página, havia um artigo cheio de acusações. Amatsuyu se surpreendeu e perguntou o motivo. Sakura chegou rapidamente e disse que era tudo notícia falsa, mas isso só aumentou a desconfiança da turma, e as pessoas começaram a pensar que Sakura podia ser uma das 3 garotas de Amatsuyu. Antes que a situação piorasse, Aoi entrou na sala e disse que nunca tinha planejado publicar aquele artigo. Explicou que a informação não estava confirmada, então nunca deveria ter sido divulgada. E aí sim, a turma acreditou que era tudo mentira. Mesmo assim, uma garota da sala disse com raiva que se houvesse qualquer verdade nos boatos, jamais perdoaria a Amatsuyu. Mais tarde, Aoi, arrependida da confusão, se desculpou com Amatsuyu, dizendo que talvez seu artigo tivesse ido por acidente, junto com outros que já estavam prontos para publicação. Amatsuyu entendeu e a perdoou. Enquanto isso, Sakura comentou que, se ficasse afastada de Amatsuyu por um tempo, talvez as coisas melhorassem. Depois, Sumireko contou a Amatsuyu que Aoi e Taiyu também tinham decidido parar de se encontrar na biblioteca como sempre faziam. Mais tarde, na biblioteca, Sakura disse a Amatsuyu que os dois deveriam parar de se ver e praticar a dança separadamente. Amatsuyu ia dizer algo, mas Sumireko interrompeu e disse que manter certa distância por um tempo talvez fosse melhor para todo mundo. Sakura saiu da biblioteca na hora e pediu para Amatsuyu não aparecer por enquanto. Naquela noite, Amatsuyu ficou sentado sozinho numa sala vazia. Aoi apareceu, viu o estado dele, falou com gentileza e disse que faria de tudo para resolver as coisas e limpar o nome de Amatsuyu. Ele não disse muita coisa, apenas recolheu suas coisas em silêncio e começou a ir para casa. Aoi perguntou sobre o treino da dança e Amatsuyu disse que tinham cancelado. Isso fez Aoi se sentir ainda mais arrependida por ter causado mais problemas para Amatsuyu. Ela continuou se culpando, mas Amatsuyu a consolou, dizendo que sabia que ela não tinha má intenção, só estava preocupada. Foi então que Aoi se ofereceu para praticar a dança com Amatsuyu ela mesma, para ajudar a resolver a situação. Vendo as boas intenções dela, Amatsuyu aceitou, e lentamente uma nova amizade começou a se formar entre os dois. O dia do Festival das Flores finalmente chegou. Depois de uma semana inteira sozinho, Amatsuyu já estava bem abatido. Os amigos tinham desaparecido de um jeito estranho durante todo esse tempo, e ele vagava pela escola por conta própria. As mesmas garotas da sala apareceram de novo e ameaçaram que, se o escândalo do jornal se confirmasse verdadeiro, não o perdoariam. Amatsuyu já estava sob pressão demais. Nesse momento, Aoi chegou e se posicionou ao lado dele, na frente de todo mundo. Amatsuyu se sentiu grato porque Aoi tinha sido a única a permanecer ao seu lado durante aquela semana difícil. Depois, Aoi revelou o plano. Seguraria o artigo polêmico até o segundo dia do festival, para que a apresentação dele não fosse arruinada no primeiro dia. Também desejou boa sorte para a dança. Nesse instante, Amatsuyu recebeu uma ligação. Era Taiyu, avisando que estava do lado de fora da sala da direção. Taiyu explicou que a escola tinha um problema com 2 garotos participando da dança das flores. Se desculpou e disse que por isso estava saindo da dança, e que agora uma garota teria que ocupar o lugar dele. Pediu para Amatsuyu não se preocupar, porque tentaria resolver aquilo rápido. Ao ouvir isso, Amatsuyu começou a pensar e se lembrou dos treinos de dança que fez com Aoi. Lembrou que já tinha praticado com ela e que a comunicação entre os dois tinha melhorado bastante. Então foi até Aoi e perguntou se ela poderia assumir o lugar de Taiyu. Ela era, agora, a última esperança dele. Aoi aceitou na hora. E aquilo não era só sobre preencher uma vaga qualquer para ela. Era uma grande oportunidade. Amatsuyu estava prestes a ligar para Sakura e avisá-la quando a presidente do conselho, Sakura, apareceu de repente. Disse que andava procurando os dois e tinha escutado a conversa. Perguntou a Amatsuyu se ele realmente ia confirmar Aoi como substituta. Amatsuyu disse que sim. Sakura, então, convidou Aoi para uma conversa reservada na sala do conselho, dando a entender que havia coisas que não deveriam ser discutidas na frente de Amatsuyu. Aoi insistiu que Amatsuyu deveria acompanhar, e depois de hesitar um pouco, Sakura concordou. O clima dentro da sala do conselho estava pesado e tenso. Sakura, sem rodeios, disse que estava vetando a participação de Aoi na dança. Lembrou Aoi que a prioridade dela deveria ser escrever e divulgar uma nota no jornal escolar, negando as acusações contra Amatsuyu para que a reputação dele fosse restaurada. Sakura disse que a reputação de Amatsuyu precisava vir antes de qualquer desejo pessoal. Aoi, ainda convencida da inocência de Amatsuyu, se recusou a concordar com Sakura. Chegou até a ameaçar levar o desentendimento para o jornal, mas Sakura não mudou de posição. Sakura acusou Aoi de estar confundindo todo mundo, inclusive Amatsuyu. Repreendeu Aoi por não estar presente nos momentos importantes, especialmente durante o almoço, quando poderia ter entendido a real situação. Aoi disse que estava ocupada com o trabalho do jornal. Sakura respondeu que esse trabalho poderia, perfeitamente, ser feito na biblioteca.
Sakura então explicou que, na última semana, tinha conversado em segredo com vários alunos e descoberto que os boatos incômodos sobre a Matsuyo se espalhavam principalmente durante o almoço, majoritariamente entre os alunos do primeiro ano. Aoi disse que não tinha nada a ver com isso. Sakura levantou outro ponto. Mesmo que Aoi não fosse diretamente responsável por publicar o artigo que vazou, ela tinha certeza de que, na tarde do dia anterior, depois da aula, Aoi tinha alterado os artigos do jornal. Sakura disse que conseguiu a folha de controle das chaves original da sala do jornal, e que logo depois que o artigo vazou, o nome de Aoi estava claramente registrado nela. Quando Sakura ficou desconfiada, foi direto até a sala do jornal e pegou uma cópia do registro de retirada das chaves. Depois, em sala, mencionou de propósito a sala do jornal na frente de Amatsuyu só para observar a reação de Aoi. Aoi ficou nervosa e assumiu a responsabilidade rapidamente demais, o que só reforçou a suspeita de Sakura. Ela então pediu, oficialmente, a folha de chaves atualizada para uma investigação e ficou certa de que Aoi realmente tinha feito alterações. Sakura também revelou que tinha falado com a presidente da escola, que confirmou que Aoi teve participação direta ao levantar a objeção sobre a dança das flores. Depois, Sakura confrontou Aoi sobre suas verdadeiras intenções em relação a Amatsuyo. Disse que no início, Aoi queria manter Amatsuyo isolado de todo mundo, para conseguir a atenção dele só para si. Mas, quando Amatsuyo foi escolhido para a dança das flores, o objetivo de Aoi mudou. Agora ela queria entrar na dança para se aproximar dele, e tinha planos ainda maiores em mente. Quando as evidências se acumularam demais, Aoi finalmente admitiu tudo, e explicou que no ano anterior, durante um jogo de beisebol, Amatsuyu a salvou de uma bola que vinha na direção dela, e foi depois disso que ela começou a se apaixonar. A conversa na sala ficou tensa, e Aoi disse que era a única com o direito de estar ao lado de Amatsuyu. Amatsuyu pediu para que todos saíssem, para que pudesse conversar com Aoi em particular. Sakura interrompeu e disse que a atitude de Aoi estava errada, explicando que relacionamentos não deveriam funcionar daquele jeito. Aoi perdeu o controle e, chorando, disse a Amatsuyu que gostava dele e queria uma chance. Mas Amatsuyu não conseguia devolver aquele sentimento. Disse com todas as palavras que não a amava. E ali, deixou explodir toda a raiva acumulada dos últimos dias. Culpou Aoi por toda a confusão e disse que ela nunca mais deveria aparecer na frente dele. Aoi se calmou, se desculpou com Sakura e disse que ia resolver o problema do jornal exatamente como Sakura tinha pedido. Depois foi embora. Sakura ficou sozinha com Amatsuyu e disse gentilmente que entendia que ele precisou ser duro para afastar Aoi daquele jeito. Amatsuyu, nervoso, mudou de assunto e voltou a se preocupar com a dança das flores. Sakura disse que ela mesma, a outra Aoi já estava fora. E Taiyu tinham arrumado uma substituta para a dança. Nesse momento, Sumireko entrou na sala. A última fala daquela cena, considerada desnecessária e fora de tom, foi removida do roteiro. A dança começou com Aoi e Amatsuyu entrando primeiro. Aoi disse a Amatsuyu que, agora, não tinha mais sentimentos por ninguém em especial. Depois deles, entrou Sakura, e sua presença manteve Amatsuyu calmo. Também ficou claro que ela já sabia dos sentimentos escondidos de Aoi havia tempo. Então entrou Sumireko, tão diferente que ninguém na escola conseguia reconhecê-la. Por um instante, Sakura se preocupou com os cochichos vindos da audiência. Mas assim que a dança começou, todo mundo ficou em silêncio, e a apresentação impressionou a todos. Depois da dança, Sumireko agradeceu a Amatsuyu por ajudá-la a fazer amigos, lembrando dos encontros na biblioteca, quando Amatsuyu reuniu todo mundo. Amatsuyu também disse que era grato a Sumireko, porque ela o ajudou a passar por tantas situações difíceis. Ao ouvir os aplausos, todos foram para os bastidores. Sumireko agradeceu a todos, e decidiram juntos continuar com aqueles encontros e reuniões no futuro. Na manhã seguinte, no segundo dia do festival, Amatsuyu acordou em casa e notou que o clima estava estranhamente alegre. Sua mãe brincou que não faria o almoço dele naquele dia, porque imaginava que ele comeria fora com os amigos. Amatsuyu, surpreso, perguntou por que ela pensava isso, e descobriu que uma das amigas dele tinha comentado com sua mãe. Foi então que Amatsuyu virou e viu Sumireko sentada na sala de estar da própria casa. Durante o café da manhã, Amatsuyu perguntou o motivo daquela visita, e Sumireko explicou que tinha encontrado a mãe de Amatsuyu por acaso, de manhã. As duas conversaram, e ela terminou ali. Quando Amatsuyu perguntou mais, sua mãe contou que tinha visto Sumireko numa loja, lendo o livro favorito dela, e depois também a viu na frente da casa, então a convidou para entrar. Durante a conversa, Sumireko revelou que tinha ingressos para o parque aquático. Os dois decidiram ir para lá logo depois do café. Mais tarde, o grupo inteiro chegou à piscina, e Amatsuyu ficou feliz ao ver todo mundo se divertindo. Depois de um dia de natação, corridas e brincadeiras, decidiram pegar umas bebidas. Amatsuyu ficou na fila do quiosque, repetindo em voz alta o pedido de cada um para não esquecer nada. A garota na fila, na frente dele, se virou irritada, mas rapidamente ficou constrangida ao perceber que tinha confundido Amatsuyu com outra pessoa. Ela se desculpou e explicou o motivo daquela reação. Amatsuyu perguntou qual era de fato a história, e ela contou tudo.
disse que um dia tinha tratado um garoto muito mal porque achava que ele era estranho. As palavras dela fizeram o garoto se sentir sem esperança, e desde então ele passou a ignorá-la. Agora ela se arrependia do próprio comportamento e não sabia como reverter a situação. Pediu conselhos a Amatsuyu sobre o que fazer, além de simplesmente pedir desculpas. Depois de escutá-la, Amatsuyu disse que um pedido de desculpas sincero geralmente é o melhor primeiro passo, contanto que seja honesto. A garota explicou que, por causa dela, outras pessoas também começaram a tratar o garoto mal, e ela se sentia responsável por isso. Amatsuyu disse que, então, ela não deveria parar só no pedido de desculpas. Deveria procurar o garoto, falar com arrependimento verdadeiro e tentar consertar as coisas de um jeito que fizesse sentido. A garota perguntou o que Amatsuyu gostaria, se estivesse no lugar do garoto. Amatsuyu primeiro disse que só um pedido de desculpas bastaria. Depois esclareceu que um pedido de desculpas é só o primeiro passo. Depois disso, ela deveria tratá-lo bem na prática e apoiá-lo no futuro. Amatsuyu disse a ela que, se esforçasse de verdade, não teria nada a perder, porque as coisas já estavam ruins mesmo, e qualquer esforço honesto para melhorar seria um passo positivo. Amatsuyu recebeu o próprio pedido e voltou, mas a mesma garota o deteve e entregou uma bebida como agradecimento. Depois, foi embora. Amatsuyu deixou as bebidas com os amigos e tentou relaxar um pouco, mas na hora, as garotas o rodearam, cada uma querendo levá-lo para algum lugar diferente. Aoi foi a primeira a dizer que ele deveria ir com ela no tobogã aquático. Quando Amatsuyu concordou, Sakura rapidamente disse que ele deveria ir com ela. Depois, Sumireko também fez seu pedido. As garotas começaram a discutir entre si. Amatsuyu as interrompeu e disse que faria as atividades favoritas de todo mundo. Isso deu às garotas uma ideia nova. Transformaram aquilo em uma competição, para ver quem conseguiria proporcionar mais diversão para Amatsuyu. Quem vencesse poderia pedir qualquer coisa a ele. Amatsuyu tentou dizer alguma coisa, mas elas já tinham decidido. Taiyu, é claro, não perdeu a chance de tirar sarro dos três. Primeiro foram ao tobogã, como Aoi tinha sugerido. Amatsuyu hesitou no começo, mas começou a gostar de ver todo mundo se esforçando tanto por ele. Subindo e descendo o tobogã, Amatsuyu curtiu a adrenalina e a companhia próxima dos amigos. Assim que chegou ao final do tobogã, Amatsuyu percebeu de repente que o short tinha desaparecido, e havia o risco real de Aoi ver aquilo. Foi nesse instante que Taiyu pulou na água na frente de Amatsuyu e o cobriu, salvando a dignidade dele bem a tempo. Depois, foi a vez de Sakura. Ela levou Amatsuyu até o brinquedo do golfinho, mas algumas crianças apareceram e começaram a implicar com os dois. Sakura ficou nervosa, se perdeu nos próprios pensamentos e, sem querer, empurrou o golfinho para o lado, deixando Amatsuyu sozinho, sentado. Taiyu rapidamente foi até lá e sentou junto com Amatsuyu, e os dois terminaram o passeio juntos, o que arrancou palmas de algumas pessoas por ali. Depois disso, Sumireko levou Amatsuyu até a banheira de água quente. Ela disse a Amatsuyu que estava feliz de passar um tempo com um grupo assim. Amatsuyu também agradeceu a Sumireko, dizendo que foi por causa dela que conseguiu se reconciliar com todo mundo. Sumireko, brincando, trouxe à tona alguns momentos vergonhosos de Amatsuyu, mas Taiyu chegou e mudou de assunto na hora. No fim do dia, as garotas perguntaram a Amatsuyu com quem ele tinha se divertido mais. Amatsuyu disse, sem rodeios, que Taiyu tinha sido quem mais ajudou e tinha deixado o dia mais fácil, e brincando declarou Taiyu o grande vencedor. Amatsuyu e Taiyu riram e seguiram caminhando adiante, deixando as garotas atrás. No dia seguinte, na escola, saiu uma nova edição do jornal negando as acusações contra Amatsuyu e limpando o nome dele. As pessoas na escola ficaram aliviadas, e a atitude delas em relação a Amatsuyu melhorou bastante. Depois, as mesmas garotas da sala, lideradas por Sasankwa, que agora tinha o cabelo tingido de preto, foram até Amatsuyu e se desculparam pelo comportamento anterior. Aquele pedido de desculpas afetou Amatsuyu profundamente, e depois de um tempo, ele finalmente sentiu paz na escola. Alguns dias depois, chegou uma nova aluna transferida, Yuri. Ela foi direto até a carteira de Amatsuyu, beijou a mão dele como forma de cumprimento, e Amatsuyu ficou completamente pego de surpresa. Foi então que ele percebeu. Yuri era a mesma garota que trabalhava na barraca de comida durante o jogo de beisebol, um ano antes. Amatsuyu lembrou que depois de uma derrota amarga naquele jogo, Taiyu tinha ficado muito abatido. Então Amatsuyu foi até a barraca de Yuri e comprou todos os espetinhos que ela tinha, porque eram o prato favorito de Taiyu. Naquele dia, a gentileza de Yuri ficou marcada na memória de Amatsuyu. E agora, com a transferência dela para a mesma escola, todas aquelas lembranças voltaram de uma vez. Durante a apresentação da professora, Yuri contou que a família dela era proprietária de uma famosa rede de restaurantes de espetinho. Taiyu reconheceu o nome e elogiou. Amatsuyu ficou intrigado, tentando entender por que Yuri tinha o cumprimentado beijando sua mão. Em sala, Sasankwa e Aoi olharam para Yuri com desconfiança, enquanto Sumireko sorriu, dando a entender que poderia contar a Sakura e a Sumireko. Que poderia comentar o assunto com Sakura e Sumireko. Mais tarde naquele dia, Yuri chegou até a carteira de Amatsuyu, onde Taiyu e Aoi também estavam. Ela lembrou do dia do beisebol e agradeceu, dizendo que queria retribuir a gentileza dele de algum jeito.
Depois, viu Sazanko sentada sozinha e a convidou para se juntar à conversa, brincando de um jeito que fez Sazanko a recusar na hora, meio ríspida. Yuri suavizou o clima e repetiu a Matsuyu que estava pronta para fazer qualquer coisa por ele. Nesse momento, a professora chegou e todo mundo voltou correndo para os lugares. Durante a aula, a Matsuyu continuou pensando por que Yuri estava tão disposta a ajudar, sentindo que devia haver algum motivo escondido ali. Depois da aula, a Matsuyu recebeu a tarefa de levar algumas coisas até a sala dos professores. Então pediu para Yuri ir com ele para tentar entender melhor as intenções dela. Depois de deixar as coisas na sala dos professores, no caminho de volta, Yuri conversou com a Matsuyu de um jeito muito amigável, o que só aumentou a desconfiança dele. No trajeto, a Matsuyu quase pisou numa casca de banana. Yuri, na hora, agarrou o braço dele e o puxou para o lado, evitando a queda. Essa proximidade repentina fez a Matsuyu esquecer os próprios pensamentos por um instante, mas logo ele se lembrou de que precisava entender o que estava acontecendo com Yuri. Yuri interrompeu os pensamentos de Matsuyu e disse que tinha trazido um bentô caseiro, convidando-o para comer junto. A Matsuyu não tinha almoçado naquele dia, então aceitou, mas também decidiu mentalmente continuar tentando entender as verdadeiras intenções de Yuri. Sentindo-se um pouco culpado pelo comportamento dela, perguntou diretamente se havia algo que pudesse fazer em troca. A Matsuyu esperava alguma condição, mas Yuri simplesmente disse que tinha prazer em servir a Matsuyu e que realmente só queria fazer isso mesmo. Ao ouvir aquilo, a desconfiança de Matsuyu diminuiu e ele começou a conhecer melhor Yuri. No almoço, a Matsuyu apresentou Yuri aos amigos na biblioteca para poder observar a verdadeira natureza dela em grupo. Depois das apresentações, todo mundo, exceto Sakura, atacou a comida na hora, aproveitando as várias opções. Sakura hesitou, porque também tinha trazido um bentô caseiro para a Matsuyu e estava pensando em como entregá-lo. Quando finalmente juntou coragem, Yuri já tinha entregado a própria marmita para a Matsuyu, e Sakura perdeu a chance. Ela sorriu, sem jeito. A Matsuyu entendeu os sentimentos dela e perguntou se poderia provar também a comida de Sakura. Sakura ficou radiante e ofereceu a comida caseira dela. Depois do almoço, Sumireko compartilhou os próprios biscoitos caseiros com todo mundo, e o clima melhorou. A Matsuyu comeu tanto que quase não conseguia se mover. Na conversa, a Matsuyu e Taiyu falaram sobre os torneios de tênis e beisebol que estavam chegando. Sakura disse que organizaria a torcida e checaria as datas para que os dois jogos não coincidissem. Yuri perguntou a Matsuyu em que ele era bom. A Matsuyu disse que não era especialmente bom em nada, e Yuri respondeu que com o tempo ele encontraria o próprio talento. Depois do almoço, quando todo mundo já tinha saído, Sumireko chamou a Matsuyu para o lado. A Matsuyu logo disse que não queria falar sobre Yuri, porque sentia que finalmente tinha encontrado alguém que gostava dele sem condições. Sumireko disse que não tinha problema com o comportamento de Yuri, e entendia que era bom se sentir retribuído. Depois explicou a Matsuyu que ele costumava aceitar coisas que não deveria só para evitar conflito. Deu como exemplo o fato de ele ter aceitado tanta comida de Yuri, mesmo sem conseguir terminar. E antes disso, ter aceitado o bentô de Sakura pelo mesmo motivo, para não deixá-la triste. Sumireko apontou o hábito de Matsuyu de tentar demais agradar a todo mundo, e disse que isso podia criar mal-entendidos, fazendo as pessoas esperarem coisas que ele não conseguiria entregar. Explicou que ele precisava aprender a ser claro, além de gentil, e que, em vez de evitar as situações, deveria falar diretamente. Depois, Sumireko mudou de assunto e tirou um livro da bolsa. Disse que era um dos livros favoritos dela e que queria que a Matsuyu também lesse, para que pudessem conversar sobre assuntos interessantes juntos. A Matsuyu disse que lia devagar, mas Sumireko disse que não tinha problema e que queria ouvir a opinião dele depois que terminasse. A Matsuyu agradeceu a Sumireko e explicou que, depois da aula naquele dia, precisava trabalhar em uma tradição escolar, então não poderia ir à biblioteca, mas prometeu que se encontrariam em breve. Depois da aula, quando a Matsuyu saiu da loja de conveniência, alguém pulou nas costas dele do nada. A Matsuyu, surpreso, empurrou a pessoa com um pouco de raiva. Correu para casa, mas depois percebeu que a bolsa estava aberta e o livro de Sumireko tinha desaparecido. A Matsuyu voltou correndo na hora e começou a procurar o livro pelo caminho onde tinha passado. Foi então que Cherry e outra amiga chegaram e perguntaram o que tinha acontecido. Quando souberam do livro desaparecido, começaram a ajudar na busca. Os três procuraram pelo caminho todo, checaram a loja e não encontraram nada. As duas voltaram e disseram que não tinham achado o livro. Perguntaram por que aquilo era tão importante, e a Matsuyu, pigarreando, admitiu que era um livro muito especial para Sumireko. Nesse momento, a amiga tirou da bolsa o mesmo livro, um exemplar novinho para substituir o perdido. Quando Cherry perguntou sobre o livro, ela disse que tinha ouvido falar que era bem caro e mencionou o valor. Ao ouvir isso, a Matsuyu ficou preocupado, porque achava que não teria como comprar algo tão caro. Agradeceu às duas e foi embora. No dia seguinte, na hora do almoço, a Matsuyu sentou sozinho no refeitório, lendo uma revista de vagas de emprego. Estava tentando encontrar um jeito de ganhar dinheiro. O objetivo de Matsuyu era claro. Precisava economizar o suficiente para comprar um livro novo para Sumireko.
Era por isso que estava procurando naquela revista. Sakura foi até ele com uma marmita para animá-lo, mas a Matsuyu continuou concentrado nas vagas. Sakura ficou desapontada. Taiyu tentou conversar sobre a escola para tirar a Matsuyu daquele estado, mas ele não deu atenção. De repente, Aoi arrancou a revista das mãos de Amatsuyu. Ele ficou irritado, porque isso interrompeu a busca por emprego. Foi nesse instante que Yuri entrou na conversa e disse a Amatsuyu que o primo dela tinha aberto uma loja nova e precisava de ajuda urgente, e que o salário era bom. Amatsuyu hesitou no começo, mas, ao saber do valor, aceitou. Sabia que teria que parar de ir à biblioteca depois da aula, o que seria difícil, especialmente por causa de Sumireko. Depois do almoço, quando todo mundo saiu do refeitório, Amatsuyu parou Sumireko a sós, devolveu o livro e se desculpou pelo estado dele. Explicou que precisava economizar dinheiro para comprar um livro novo e, por isso, decidiu conseguir um emprego de meio período. Sumireko escutou em silêncio e entendeu o ponto de Amatsuyu. Aí veio a surpresa. Ela disse que não queria um livro novo. O que queria era que Amatsuyu passasse mais tempo com ela na biblioteca depois da aula. Amatsuyu ficou dividido, porque também precisava do dinheiro. Depois de muita conversa, Amatsuyu convenceu Sumireko a aceitar a decisão dele. Naquela noite, Amatsuyu chegou à loja de Yuri. Ela o recebeu animadíssima e mostrou o novo uniforme dele. Amatsuyu vestiu o uniforme sentindo ao mesmo tempo um misto de entusiasmo e insegurança. E por hoje é isso! Antes de encerrar, um salve gigante pra você que sempre aparece pra assistir até o final. Você é uma lenda entre as lendas. E se você tá empolgado com o que vem por aí, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nadinha. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.